chegou a hora de mais uma aula da disciplina de Ciências da Natureza, falando de mais o reino dos seres vivos. E hoje a gente vai falar sobre o reino dos prototistas. Tentar entender quais são os seres vivos que estão presentes nesse reino, como eles se caracterizam, processo de reprodução, alimentação e se causa algum tipo de doença, certo? Primeiro a gente vai falar que esse reino ele é muito diverso quanto aos seres vivos que estão presentes nele. E por isso existem algumas controvérsias, que a gente já logo vai ver como. O reino dos prototistas é formado por organismos que a gente chama de protozoários ou algas. E eles são diferentes e por isso há uma controvérsia quanto a isso, para essa classificação, de ter unido esses dois tipos de seres vivos nesse grupo. Mas foi mais uma forma de simplificar o estudo com relação a esses seres. Os seres protozoários são seres unicelulares e que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles se alimentam de restos aí, ou até de cianobactérias, bactérias. Já no caso das algas, são seres pluricelulares simples, diferente dos protozoários que são unicelulares, ou seja, formado por uma única célula. E no caso das algas, elas têm cloroplastos, elas realizam o processo de fotossíntese, assim como as plantas. Então, elas fazem o seu próprio alimento, diferente dos protozoários, que no caso, eles são organismos heterotróficos e que precisam de outros seres para conseguir obter sua energia. Então, por isso que há uma controvérsia diante dessas diferenciações que existem entre esses seres. Mas hoje a gente vai ver e buscar entender mais sobre as características dos protozoários. Os protozoários, como já falei, são unicelulares e não são capazes de produzir o seu próprio alimento. A gente pode encontrar esses protozoários de vida livre, como também associado com outros organismos, de forma mutualística. Os organismos que a gente vai encontrar livres no ambiente, a gente vai encontrar em ambientes aquáticos, como mares, rios e também ambientes terrestres úmidos. E de acordo com a forma de locomoção desses seres, a gente pode classificar eles em ciliados, flagelados, risópodes ou esporozoários. Essa é a classificação para esses organismos de acordo com a sua locomoção, tá certo? E aí, nesse aspecto, a gente segue para outro ponto relacionado aos protozoários, que está ligado ao processo de reprodução. Os protozoários, eles podem se reproduzir tanto de forma assexuada, que se assemelha ao processo de reprodução das bactérias, como a gente já viu, que é por divisão binária, como também tem a reprodução sexuada, que no caso, esses protozoários, eles podem se converter, ou seja, se transformar em gametas. E esses gametas vão ser o espermatozoide e o óvulo. Eles vão se unir e vão formar o zigoto, dando origem a um novo protozoário. Bem interessante, né? Esses processos de reprodução. Claro que eu vou estar detalhando mais depois para vocês. Assim como também a gente pode ver que os protozoários podem causarem doenças. A gente tem uma doença que é causada, que a gente chama de Chagas, que quem vai transmitir, na verdade, vai ser o barbeiro, mas o agente causador é um protozoário. Assim como a gente tem a malária, que também é transmitida por um inseto, mas quem é o agente causador é um tipo de protozoário. Cada um que é classificado de acordo também com a sua forma de locomoção, tá certo? A doença de Chagas, por exemplo, gente, ela não é só transmitida também pelo barbeiro, é transmitida também por transfusão de sangue, pela questão de alimentos
que foram contaminados pelo protozoário. Teve uma época que houve aqui no Brasil uma polêmica com relação ao consumo de açaí, que tinha sido contaminado por protozoário. Isso vocês podem pesquisar na internet, que é uma coisa bem curiosa, que não é só o açaí, mas tem outros alimentos que também podem ter sido e podem ser contaminados por o protozoário causador da doença de Chagas. Então, é uma doença que a pessoa estando contaminada, no caso de transfusão de sangue, a mulher gestante, ela pode transmitir, são formas de transmissão dessa doença, tá certo? Então, essa é um resumo da nossa aula, essa é um pouco da expectativa da nossa aula. Eu espero que vocês compreendam, que na medida que forem lendo, façam as anotações de dúvidas, curiosidades, algo que vocês tiveram curiosidade, pesquisaram na internet e querem compartilhar. Então, na mesma folha que façam a atividade, que vocês vão estar fazendo atividade, vocês façam anotações, porque a gente vai estar tendo o nosso momento, nosso encontro, para a gente esclarecer as dúvidas, estar aprendendo mais sobre esses seres vivos, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, se cuidem, eu estou com saudades.